Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo, estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos, que vocês já conhecem muito bem. Mas antes de começar o vídeo, já peço vocês que vão deixando um joinha, um comentário também e que assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e entender melhor, né? Bora lá, hoje vamos falar sobre a pergunta número 78, que consta aqui no capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, no item Origem e Natureza dos Espíritos. A pergunta é: os Espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A resposta: se os Espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, diante dessa resposta dos Espíritos, como a gente já vem estudando, né, nos vídeos anteriores, eles vêm trazendo novamente para a gente que Deus criou a gente, então claramente tivemos um princípio e que o único que é eterno, que nunca foi criado é Deus, porque sempre existiu. Em consequência disso, a gente vem vendo aqui que tem coisas que a gente não tem ainda a capacidade de compreender, como a gente já falou em outros momentos, e aqui na resposta os Espíritos trazem para nós a informação que até espíritos mais evoluídos do que nós, que estão em uma escala muito mais avançada de, milhares de anos de evolução, de aprendizagem, também não têm esse conhecimento. Então não é só porque estamos aqui na Terra, estamos num grau menor, né, de evolução, estamos um pouco mais preocupados com outros estágios que são totalmente importantes para a gente alcançar conhecimentos maiores, que a gente vai chegar ainda a ter resposta de tudo, ter respostas que ainda, até para uma evolução muito maior, não foram dadas, porque é algo muito íntimo da criação de Deus, é algo que a gente não teria condições nem mesmo de entender. Como a gente sempre vem trazendo aqui, né, avanços tecnológicos que demoraram muito tempo para a gente entender, que quando surgiram eram inovações que nem outras pessoas extremamente competentes conseguiam entender, é algo mais ou menos semelhante, algo que é de extrema necessidade de muito estudo mesmo, né? Sim, e é interessante que esse processo de criação dos espíritos, assim como a própria evolução deles, né, para chegar até o ponto de espírito, porque antes tem o estágio de princípio inteligente, no reino vegetal, animal, nominal e por aí vai. Então, além de ser um processo extremamente lento, especialmente para os padrões de tempo que a gente conhece e se utiliza aqui na Terra, ainda tem o fato de que esse conhecimento, a gente ter ele, pelo menos nesse momento atual, ele seria algo inútil, ou que a gente não ia conseguir compreender, ou, na pior das hipóteses, algo que ia prejudicar e dificultar a nossa evolução. Por que ele provavelmente seria inútil? Porque o que a gente ia fazer sabendo que a gente foi criado há 1 bilhão de anos atrás, há 500 milhões, há 100 milhões, ou há 5 bilhões? Isso não teria nenhuma aplicabilidade no momento. E talvez não tenha nem muito mais para frente. Talvez seja apenas, mesmo quando a gente estiver em estágios mais avançados, apenas uma curiosidade. Ainda por cima temos o fator de que isso poderia nos prejudicar. Porque imagina você saber, o quão frustrante seria você saber que você existe há mais de... Não vamos nem botar 100 milhões de anos. Só o fato de que... Imagina você saber que você existe há mais de 1 milhão de anos. E ainda assim você tem todas essas imperfeições, todos esses defeitos, todos esses problemas que você tem hoje.
Imagina você ter a certeza de que você existe há mais de 1 milhão de anos. Já não é uma coisa meio desagradável? Agora imagina, por exemplo, você descobrir que você existe há 100, 200, 300 milhões de anos. Que você existe há 1 bilhão de anos. E que você teve que passar pelo estágio de vegetal, pelo estágio animal. Não seria um fato meio desagradável de ficar sabendo? Agora imagina também que outras pessoas que você conhece também sabem disso. E aí uma pessoa que tem várias características positivas que você não tem, é um espírito que tem, sei lá, 100 milhões de anos a menos que você. Isso seria algo prejudicial, isso não seria uma coisa agradável de se saber. No mínimo. Não, seria algo frustrante, seria algo desmotivador. Então é um conhecimento mesmo que a gente não teria muita utilidade e não seria bom para nós. Sim, a gente sabe, né, que vivemos em uma sociedade que é totalmente comparadora, né? A gente bastante competitiva, especialmente aqui no Ocidente, né? Sim, a gente está sempre olhando mais pro do outro do que o nosso. Estamos a todo momento, enfim, invejando os outros. Não é segredo para ninguém. Temos que ser francos com relação a isso. Então, em cima de coisas totalmente superficiais, né? Bens materiais. Imagina se soubéssemos de coisas tão mais profundas assim, segredos da divindade desse tamanho, provavelmente causariam nosso fim, porque chega... Eu não acho que seria algo tão forte assim, mas seria um contratempo. Eu acho que assim, na sociedade atual que a gente vive, coisas tão pequenas já geram doenças tão grandes, sabe? Tipo depressão, ansiedade. Assim, a gente sabe que pequeno é relativo, para cada um uma situação acaba interagindo de uma forma diferente, mas a gente tendo esse entendimento que tem coisas que são muito mais importantes para a nossa vida espiritual, se isso fosse de comum conhecimento, se todos concordássemos com relação a isso e tivéssemos a informação que estamos, entre aspas, muito atrasados comparado a outras pessoas, eu acho que o dano poderia ser muito maior na nossa mente. Porque só de você ver, por exemplo, tem muita gente que só de ver... eu me incluo nesse pacote porque eu também sinto agonia. Por exemplo, uma pessoa de, sei lá, 13 anos desenhando melhor do que você que tem 20, uma pessoa de 14 anos desenhando melhor que você que tem 21, isso já é algo desagradável, embora que faça sentido porque essa pessoa de 14 anos treina, sei lá, 5 horas por dia, enquanto você treina 2 horas por semana. Isso 5 horas por dia, quando tá num dia ruim ainda por cima essa criança, hein? Então, imagina você se dar conta que uma pessoa que existe há milhões de anos a menos que você é melhor do que você em um monte de coisa, não vamos nem pegar no quesito evolutivo, vamos só passar por... É melhor que você em um monte de coisa. Que nem, é melhor, é mais bonita que você, é mais forte que você, tem mais habilidades artísticas que você, é mais inteligente que você nessa vida. Também tem o fator que o corpo também é um fator limitante, né? Que a gente não... Deixa pra lá, porque... Isso é assunto tem gente que nasce com um monte de limitação e consegue superar elas, então não dá pra usar isso de fator, não. Sim, eu acho que o ponto real é que sempre vai ter alguém que é melhor que você, né? Sim. E se a gente for aumentando essa escala para o mundo espiritual, fica algo muito... Sim. Mas, enfim, na nossa sociedade presente a gente já consegue ver quais poderiam ser os possíveis problemas. Por isso que a gente sempre fala aqui que o universo está sempre em perfeita harmonia, mesmo parecendo que não, porque às vezes a gente pensa que só tá um caos, né? Sim. Mas às vezes a situação ruim que a gente está no momento é a melhor que poderia estar por agora. Uhum. É verdade. Isso é muito questão de perspectiva, né? Sim. E aqui no Filosofia Espírita até traz algo nesse sentido que fala assim: todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia, sem nenhuma fração de desequilíbrio.
E se todos os nossos corpos, como nós mesmos, somos micro-universos, é de ordem natural que procuremos viver em harmonia com o macrocosmo. Muita palavra, é difícil, né? Mas essa parte casa perfeitamente, né, com o nosso entendimento da resposta dos espíritos, porque tudo está em perfeita harmonia sempre, e quando a gente vai pegando para estudar mais minuciosamente cada questão, a gente vai percebendo como as coisas estão completamente encaixadas e o que significa quando os espíritos vêm para a gente e falam que a gente ainda não tem capacidade para isso, ou que a gente tem que aprender a amar primeiro, que tudo está no completo harmonia, porque se a gente não aprender a amar, se a gente não aprender a deixar de lado essas coisas superficiais, a gente não vai conseguir evoluir. A gente literalmente não está pronto para lidar com algo tão grande, porque o que a gente já vem lidando já tem sido bem difícil, bem difícil. Então não tem como passar de fase e deixar para trás tudo mal feito. A gente tem que fazer as coisas bem feitas, de fase em fase, para conseguir avançar. Não é isso? Aqui para fechar, o Filosofia também traz assim: devagar vamos descobrindo que as leis foram criadas porque nós ainda somos inferiores. No mundo existem prisões por causa dos desobedientes. Existem escolas para ensinar quem não sabe. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver o equilíbrio de todas as coisas e de todos os seres, tudo mudará. Deus nunca erra. Para que leis para ele? Esta é, pois, uma lógica que não merece discussão. É bom afirmar que vivemos para sempre. A vida é eterna, não tem fim. É isso. Mais alguma contribuição? Eu acho que a gente já pode encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o nosso entendimento da questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para continuar acompanhando o nosso estudo. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês. Espero que provavelmente vai ser de 2 questões. Porque são 2 questões que interagem, né, uma com a outra. E aí a gente vai estar trazendo conteúdo novo para vocês. Deixa o joinha e até lá.